Oi pessoal, a receita de hoje vai ser um pão recheado. O pão já vai sair bem recheadinho aí pra vocês do forno, tá bom? A gente vai fazer a massa, já vai colocar o recheio dentro dessa massa e deixar essa massa crescer. Esse pão caseiro recheado delicioso. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber as próximas receitas, tá bom? Então, numa tigela, qualquer recipiente que você tiver, você coloca a farinha de trigo, ingredientes e quantidades estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, tá? E já coloco também o fermento biológico. Esse aqui é o fermento biológico para pão, tá? Aqueles de pacotinho. Dou uma misturada para poder incorporar esse fermento biológico aqui nessa farinha de trigo, certo? E agora eu vou deixar aqui reservado essa farinha de trigo com esse fermento biológico e vão pro liquidificador. Então, aqui dentro você vai adicionar o açúcar, açúcar normal, açúcar cristal, o óleo, tá? O sal, o queijo parmesão ralado, o leite líquido, já morno nesse leite, certo? E os ovos. E agora eu vou bater por uns 2 minutinhos aqui, certo? Até tudo se misturar. E a gente vai fazer a próxima etapa dessa receita. Vou pegar a farinha de trigo com fermento que estava reservado e vou jogar o líquido aqui, que a gente acabou de bater aqui dentro, certo? Dessa farinha de trigo. Vou misturar muito bem aqui agora, delicadamente. Se você já estiver gostando da receitinha de hoje, deixa um like, comenta aqui embaixo, compartilha essa receita, porque vocês vão adorar o resultado final desse pão caseiro que já vai sair recheado aí do seu forno. Muito fofinho, macio e bem saboroso esse pão. Aí você vai mexendo, vocês estão vendo que esse pão não precisa sovar. É só isso aqui mesmo, ó. Mexer com a espátula, com o fouet, com a espátula de silicone, a colher de pau, tanto faz. O que você tiver aí, você usa. Vai mexendo assim, certo? Olha só, gente, aqui já tá no ponto. Fica a massa nem muito líquida e nem muito consistente, ó. Depende também muito da farinha de trigo que vocês vão usar. Eu já usei farinha de trigo que a minha massa ficava bem mais líquida do que o que vocês estão vendo aqui, tá? Por isso que vocês têm que seguir certinho os ingredientes que eu vou colocar aqui embaixo, porque ele está exatamente para ficar um pão maravilhoso, tá bom? Então aqui já tá ótimo, vocês viram que no início ele tava encaroçadinho, tava com aqueles gruminhos, aí eu bati a massa somente com essa espátula aqui que eu tô usando de madeira, tá? Ó, de bambu, e aí pronto, aqui já tá bom, já tá ótimo, já diminuiu aqueles carocinhos que tava no início, bati aqui por uma média de uns 5 a 6 minutinhos, tá bom? Até incorporar tudo. Então, aqui já tá no ponto. Vamos passar isso aqui agora com a travessa untada somente com margarina ou manteiga. Vamos lá. E a gente já vai rechear agora. Gente, eu vou fazer esse pão hoje aqui, nesse refratário aqui, nessa forma de alumínio, porque normalmente eu faço em forma de alumínio, só que eu faço em forma esticadinha, ou retangular, ou quadrada. Só que como eu tô sem forno aqui em casa, eu vou usar a minha airfryer. Então na minha airfryer só cabe um recipiente desse tamanho. Normalmente eu faço meu pão em travessa assim, ó, esticada, tá vendo? Mas não tem problema nenhum você fazer em qualquer tipo de travessa, redonda, retangular, tá? Hoje eu vou fazer aqui nessa redonda, tá bom? Ela é alta, então vai caber, mesmo que o pão ele vai inchar, tá bom? Ele vai crescer. Então é por isso que a gente vai colocar esse pão para descansar agora. Então eu só untei aqui com margarina, certo? Com manteiga, no caso. Aí agora eu vou jogar metade dessa massa, aqui na travessa. E já vou colocar o meu recheio. O recheio fica da preferência de vocês. O recheio que eu vou usar aqui nesse pão será queijo, presunto e frango desfiado, já temperadinho, tá? Então, já vou colocar aqui meu presunto.
Meu franguinho desfiado já temperado, que eu já ensinei a vocês aqui no canal, no dia que eu ensinei a fazer lasanha de frango com molho branco e queijo, eu ensinei como faz o frango desfiado do início até o final, desde como cortar, como temperar, tudo. Vou jogar aqui a quantidade de recheio, é o que vocês preferirem, tá bom? Da preferência de vocês aí. E já vou colocar meu queijo. Eu não tinha a fatia de queijo, eu já tinha o queijinho assim já ralado, tá bom? Lá você pode usar fatia de queijo, o que você tiver aí. Vou botar aqui a quantidade. E já vou colocar a outra metade da nossa massa aqui por cima. Joguei a massa aqui por cima, vou dar uma espalhadinha. Vou levar essa massa para um lugar escuro. Normalmente eu gosto de deixar dentro do forno, tá? Você pode colocar aí dentro do seu forno e coloca um pano de prata assim na parte do vidro do forno. Eu não gosto de colocar pano de prata aqui em cima não, porque esse pão ele incha muito. E aí quando ele incha, ele toca no pano de prata, ele suja o pano de prato todo. Depois para lavar é complicado. Então eu vou colocar desse jeito mesmo dentro do meu forno e vou deixar lá crescendo, tá? Depende, o tempo de crescimento dele vai depender muito. Se você morar numa região de muito calor, ele vai crescer muito mais rápido. Agora, se você morar numa região mais fria, vai demorar um pouco mais dessa massa crescer. Aqui hoje tá fazendo bastante calor, então quando tá calor assim, é uma média de 1h15, 1h30 para crescer. Se o ambiente estiver frio, é uma média de 2h30 para crescer. Então eu creio que aqui vai ser 1h15, 1h30 para crescer. Assim que crescer, eu vou mostrar a vocês e a gente vai ligar o forno para poder assar esse pão, tá bom? Então já já eu volto com vocês. Olha, gente, meu pão já cresceu bastante, olha só, já tá quase chegando aqui na ponta do refratário. Eu deixei dentro do forno, como eu falei com vocês. Agora eu vou tirar ele daqui de dentro e vou ligar meu forno, deixar aí a 200 graus, certo? Pré-aquecendo uns 10 minutinhos para ele ficar bem quentinho o forno. E aí depois eu colocar o pão dentro, tá bom? Para poder assar. E aí o pão vai ficar pronto quando ele começar a ficar bem douradinho em cima, certo? E você enfiar um palitinho ou uma faquinha e sair limpo. Então ele já vai estar no ponto. Depende de forno para forno, mas é uma média de 30, 35 minutos no forno, tá? Depende muito. Eu vou botar 200 graus. Vou deixar aqui pré-aquecendo 200 graus uns 10 minutinhos. E aí eu vou botar pra assar e vou mostrar o resultado final pra vocês. Porque eu vou fazer mais uma coisinha pra ele ficar bem gostoso depois que sair do forno. Mais ainda do que já vai estar. Gente, como eu falei com vocês no vídeo, eu tô sem forno aqui em casa. Então eu vou usar a minha airfryer, certo? Na minha airfryer eu vou colocar, né, o meu pão caseiro aqui, uma temperatura de 170 graus por 35 minutos. Mas você que tem seu forno aí, seja elétrico, seja a gás, um forno mesmo em sua casa, normalmente eu boto 200 graus, tá bom? A temperatura em forno normal, forno convencional, forno elétrico, eu boto 200 graus. Como aqui em casa eu vou usar airfryer, a temperatura de airfryer é diferente, vai ser 170 graus, tá bom? E aí vai ficar bom quando eu espetar o palito e sair limpo e começar a ficar bem douradinho em cima. A mesma coisa no forno. Forno normal, 200 graus. Aí você vai botar 200 graus e vai ficar bom quando você espetar um palito ou uma faca e sair limpo e tiver douradinho por cima, certo? Essa é uma errata que eu vim trazer aqui pra vocês. E olha como o nosso pão aqui já tá bem altinho. Tô só esperando o meu forno ali pré-aquecer pra poder colocar ele lá dentro, tá bom? Eu tô deixando o forno bem quentinho ali pra o pão já entrar no forno aquecido, tá? E aí eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Olha, gente, tirei o pão do forno. Agora eu vou passar, enquanto ele tá quente aqui, manteiga e um pouquinho de queijo ralado. Tem que passar enquanto ele sai do forno, assim, enquanto ele tá bem quentinho, tá? Aí eu peguei o pincel. Se você não tiver pincel, você pode usar até papel toalha mesmo, passar a manteiga e passar aqui por cima. Vou jogar um pouquinho de queijo ralado também aqui em cima, depois que eu tiver passado a manteiga. Como o pão ele tá muito quente ainda, porque eu acabei de tirar do forno, eu coloquei essas coisas aqui agora e vou esperar esfriar um pouquinho para poder partir. Por quê? Porque eu não vou desenformar esse pão. Toda vez que eu faço pão caseiro, normalmente eu não desenformo, certo? Porque fica complicado para poder tirar da forma.
E aí a gente vai partir aqui dentro mesmo. Tanto se fosse numa forma retangular, como eu sempre faço, ou qualquer tipo de forma, eu não desenformo pão caseiro. Então quando ele esfriar um pouquinho aqui, eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou por dentro, recheado, tá? Então daqui a pouco eu volto. Parti um pedacinho do nosso pão, está mega recheadinho, bem assadinho. Botei aqui um pedacinho no prato. Ele tá tão fofinho, gente. Tá tão fofinho que foi difícil partir um pedaço, mas olha só. O queijo derretidinho aqui, o franguinho, o presunto. Ficou ruim de cortar porque ele ainda tava quente. E aí, como não desenforma, né, não fica um pedaço muito legal para poder cortar. Mas ficou maravilhoso, gente. Super fofinho, vocês não têm ideia da maciez que tá esse pão aqui. E eu gosto de comer ele quentinho, não gosto frio não. Quando tá frio eu boto no micro-ondas alguns segundinhos para esquentar. Então a receita de hoje foi essa, gente. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Me acompanhe nas próximas receitas, ativando o sininho de notificações. Quero muito que vocês façam. Pode fazer e me marcar lá no Instagram Paraíso do Sabor. E é isso, gente. Obrigado por chegar até aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.